capítulo 3 de Lucas, verso 21 e 22, que o Espírito do Deus vivo caia sobre nós neste momento. Capítulo 3, verso 21, e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se do céu uma voz que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Queridos, este texto que acabamos de ler, ele está nos falando com respeito ao momento em que Jesus fora batizado nas águas do Rio Jordão pelo profeta João, o Batista. Aprouve ao Espírito Santo permitir que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, ele, Lucas e João, registrassem este momento. Olhando para esses 4 evangelistas, ao narrar o episódio do batismo de Jesus, e é por isso que de maneira específica dos 4 estou lendo Lucas, aqui no capítulo 3, 21 e 22, eu percebo aqui um detalhe, mencionado pelo Dr. Lucas, pelo médico Lucas, cujo detalhe não foi elencado, não foi percebido, não foi distinguido nem por Mateus, nem Marcos, nem João. Quando eu lhes digo que o Dr. Lucas, o médico, está aqui destacando esse detalhe que os demais não destacaram, estou fazendo isso de maneira muito proposital, para tentar lhes levar ao seguinte entendimento: se existe algo que é profundamente inerente a um médico, é a palavra detalhes. Todo bom médico preza por detalhes. Um bom diagnóstico e um prognóstico preciso passa pela observância de detalhes. O bom médico, ele é inquiridor, ele é perscrutador, ele é averiguador, ele é cientista, ele está atento aos detalhes. O bom médico não se contenta em saber apenas o que está acontecendo com o paciente. Ele quer, sobretudo, saber por que está acontecendo. O bom médico, quando foca, se estriba nos detalhes, ele está dando mais importância à causa do que aos sintomas. Isso lhes digo porque os sintomas não têm o poder de determinar a causa, mas a causa tem o poder de determinar o sintoma. Leigo como eu sou nesse espectro da medicina, talvez muitos dos irmãos o são, mas aprendemos na prática, na pandemia, que uma coisa é o sintoma e outra coisa é a causa. Por isso que o sintoma nem sempre determina a causa. Na pandemia, muitas pessoas estavam com sintomas do Covid sem necessariamente estarem positivados. E os que foram positivados, de forma majoritária, apresentaram sintomas. É bem verdade que toda regra tem a sua exceção, e isso se estende aos assintomáticos. O Dr. Lucas, ele destaca um detalhe que merece a nossa profunda consideração, atenção e manifestação da prática da mesma. Vamos colocar em pé de igualdade o que esses 4 evangelistas narram sobre o episódio de Jesus no batismo do Jordão. Mateus
relata este episódio assim: céu abriu, Espírito Santo desceu e Deus falou. E Marcos registra que o céu abriu no momento do batismo, o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre pomba, como uma pomba sobre Jesus, e Deus falou. João, o apóstolo amado, vai narrar a experiência de João, o Batista, ao batizar Jesus, dizendo que enquanto ele o batizava, o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. E Lucas vai destacar o seguinte detalhe: Jesus orou. Perceba que Mateus, Marcos e João estão narrando os sintomas do que aconteceu no Jordão. Mateus, Marcos e João estão narrando as consequências de uma causa, mas só falam da consequência. Eles narram, os três: céu abriu, Espírito Santo desceu e Deus falou. E o doutor Lucas, que é escorado em detalhes, não vai apenas manifestar os sintomas, as consequências, como ele vai focar na causa, dizendo: Jesus orou. Isso me permite entender o seguinte: antes do céu abrir, antes do Espírito Santo descer, e antes de Deus falar, Jesus orou. Assim entendemos que o céu só abriu e o Espírito Santo só desceu e Deus só falou porque Jesus orou. Concluímos que se Jesus não tivesse orado, o céu não se abriria, o Espírito Santo não desceria e Deus não falaria. Uau! Que detalhe destacado pelo Dr. Lucas. Por isso que este detalhe não pode ser considerado como um simples detalhe, mas o detalhe. Não só o detalhe causa no batismo do Jordão, mas o detalhe que construiu, que teceu todo o ministério de Jesus na terra. Estou tentando lhes dizer que se você tirar essa palavra, esse detalhe do ministério de Jesus, ele orou, não existe ministério. Se você tirar esta palavra, Jesus orou, não poderíamos contemplar no cânon estes evangelhos. Não poderíamos sermos confrontados e ficarmos admirados, perplexos com tudo que ele realizou, porque tudo que Jesus realizou foi oriundo de uma causa. Jesus orou. Eu estou tentando lhes dizer com muito temor e tremor, para as famílias que aqui me ouvem, olhando para a primeira palavra do vosso tema, edificando, que não existe, primeiro, não existe vida cristã sem oração. Pode existir qualquer coisa, não vida cristã. Não existe ministério sem oração. Pode ter título, pode ter cargo, pode ter divisa eclesiológica, pode ter conhecimento teológico, pode ter função, não ministério. Só existe vida cristã se existe vida de oração. Só existe ministério se existe vida de oração, porque oração é a causa, ministério é a consequência. Oração é a essência. O que é resultado disso são os sintomas dessa causa. Quem entendeu, diga amém.
É impossível, gente, desassociar, distanciar oração da vida de Jesus. Percebam como isso é uma máxima. Jesus começa o seu ministério no Jordão orando. E ele termina o seu ministério na cruz do Calvário orando. Ele começa orando e termina orando. Ele viveu orando e morreu orando. Ele começa e termina orando, termina e começa orando, morre orando, vive e morre orando. Toda a vida de Jesus, conquanto pela perspectiva ministerial, desenvolvimento ministerial, nos seus 3 anos e 6 meses, toda a sua vida foi pautada por oração. Os pais da igreja são unânimes em afirmar que Jesus orava todos os dias, das 4 da manhã às 8. Todos os dias, Jesus orava das 4 da manhã às 8. Só que os evangelhos nos mostram ele também orando ao meio-dia, orando à tarde, no final da tarde, orando à noite, mas todos os dias orava das 4 às 8, mas orava ao meio-dia, orava à tarde, orava no final da tarde e orava à noite, mas todos os dias ele orava das 4 às 8. Os evangelhos nos mostram que qualquer lugar era um excelente lugar para Jesus estar em conexão, em diálogo, em conversa, em oração com o Pai. Ele orava no barco, ele orava no mar, ele orou no alto da montanha, ele orou num quarto, ele orou na estrada, orou na sinagoga, orou no templo, orou na praça, ele orou, todos os lugares ele estava orando. No relacionamento de Jesus com o Pai não havia brecha, não havia ruptura, não havia apartheid, não havia fissura, aresta, lacuna. Porque ele começou orando, terminou orando, e viveu orando, e morreu orando, e de madrugada ele orava, e de manhã ele orava, e à tarde orava, e no meio-dia ele orava, e todo momento ele estava falando com o Pai. Então não houve distância entre o relacionamento dele com o Pai. E porque não havia distância, e porque a vida dele era miscuída, envolta em oração, porque se porventura houvesse ruptura, brecha, lacuna, fissura entre o relacionamento dele com o Pai, se houvesse uma brecha, era nessa brecha que tudo naufragaria. Escute bem o que eu estou lhes dizendo. Adão e Eva todos os dias falavam com Deus na viração do dia. Eu vou repetir. Adão e Eva conversavam com Deus, dialogavam com Deus, comunicavam com Deus, ouviam Deus e falavam com Deus. Deus ouvia e era ouvido. Havia uma oração, havia uma conversa entre eles, um relacionamento. Todos os dias, na viração do dia, havia essa conversa. Quando a serpente vai conversar com Adão e Eva, é exatamente no momento em que Adão e Eva não estão conversando com Deus. Enquanto Adão e Eva estão conversando com Deus, a serpente nunca conversou com Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva não estão conversando com Deus, a serpente aparece, porque onde existe brecha na nossa vida, o inimigo se manifesta. Eu estou tentando lhes dizer que se não houver essa conexão, se não houver esse contato, eu não estou falando de ficar 2, 3, 4, 5 horas orando, eu estou falando de você viver na presença de Deus todos os dias. Se não houver essa comunhão, esse contato, essa comunicação, se houver distância, brecha, se houver lacuna, é nestas lacunas que a serpente vai falar conosco. Não entendi, pastor? Quando nós paramos de falar com Deus, é questão de tempo para começar a ouvirmos a voz do diabo. Charles Haddon Spurgeon diz: se você não quiser ouvir a voz do diabo durante a tarde, comece aprendendo a ouvir a voz de Deus pela manhã no seu quarto.
Tudo que Jesus fazia era precedido por oração, seus milagres, decisões, onde ia, onde não ia, tudo era precedido por oração. É depois que Jesus ora no Jordão, que ele vai vencer o diabo no deserto, na tentação. Depois que ele orou, é que ele venceu a tentação. Depois que Jesus orou uma noite inteira, é que ele vai escolher 12 homens para ser seus discípulos. Não foi na base do achismo, não foi por conveniência, não foi por qualquer outra coisa pela qual a gente se escolhe para levar alguém hoje ao ministério. Não! Foi depois de uma noite inteira orando. É depois que ele ora no alto da montanha com Pedro e Tiago e João, que ele se transfigura diante deles e a glória de Deus desce sobre aquela montanha. Depois que Jesus orou é que a glória desceu. Depois que Jesus orou é que a glória do Pai se manifestou. Se não tem oração, não tem manifestação da glória. É depois que ele ora que ele multiplica os pães e peixes. É depois que ele ora que ele vai ressuscitar Lázaro em estado de início de putrefação. Jesus só vai vencer o Calvário, escute bem, porque ele orou no Getsemane. Se Jesus não ora no Getsemane, não precisava existir Calvário. Não entendi, pastor? Se Jesus não vence no Getsemane, não tem porque ele ia ao Calvário. Ele só foi ao Calvário porque venceu no Getsemane. Então o Calvário é para mim e para você. O Calvário não foi para Jesus, o Calvário foi para nós. O Getsemane foi para Jesus. Não entendi, pastor. No Calvário Jesus morre pela humanidade. No Getsemane ele morre para suas próprias vontades. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Se ele não vence naquele jardim, como o segundo Adão, seria igual ao primeiro Adão que foi derrotado num jardim. E por que o primeiro Adão foi derrotado num jardim? Porque ao invés de estar falando com Deus, foi dar ouvido para a serpente. Jesus falou, não vou te dar ouvido não. Vou falar com o Pai no jardim. Onde o primeiro Adão fracassa, Jesus triunfa. Foi no Getsemane que ele vai vencer. O que acontece quando Jesus ora no Getsemane? O que acontece? Qual foi o comportamento dos discípulos diante da oração de Jesus? Eles estavam fazendo o que, gente? Babando, roncando e dormindo. E Jesus orando. E os discípulos dormindo. E Jesus? E os discípulos? Os discípulos? E Jesus? Então, de alguma forma tem dois comportamentos aqui e um desses nós estamos seguindo. Ou estamos seguindo o comportamento de Jesus, ou estamos seguindo o comportamento dos discípulos, ou nós estamos orando. Mas calma aí, pastora Adriana, Jesus ora no Getsemane e os discípulos dormem. Jesus ora e eles dormem. Jesus ora e eles dormem. Jesus ora, clama, suplica, roga, e os discípulos dormem. E na tempestade? E os discípulos? O que é que os discípulos fazem na tempestade? Senhor, não percebe que nós vamos morrer? Suplicam, clamam, rogam, oram, falam com Jesus, faz alguma coisa. E Jesus, esse efeito especial é meu, não está na Bíblia não. Esse defeito especial aqui. Pastor, por que Jesus ora no Getsemane, mas dorme na tempestade? E por que os discípulos oram na tempestade, mas dormem no Getsemane? Porque a tempestade não era treinamento para Jesus.
A tempestade era treinamento para os discípulos. E é por isso que Jesus ora no Getsemane e os discípulos dormem. Porque o Getsemane não era treinamento para os discípulos, era treinamento para Jesus. Significa dizer que quando a prova é nossa, a gente ora. Quando a prova é dos outros, a gente dorme. Agora só pode dormir quem ora. Enquanto a igreja orava por Pedro, Pedro dormia. Porque Pedro aprendeu que diante de qualquer tempestade da vida, se estamos na presença de Deus, não ora na tempestade, ora antes. Quando a tempestade vier, dorme. Porque tem um Deus que enquanto você dorme, Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando por você. Em Mateus 14 existe um texto muito profundo, recheado de inspirações, de insights proféticos. E dentre tantos eu quero focar apenas neste. Jesus, depois de multiplicar pães e peixes, despede a multidão e esses foram embora. Jesus fica com os discípulos e lhes ordena: entrem no barco e vão para o outro lado. Eu me encontro com vocês. Os discípulos entram no barco e vão fazer aquela travessia do lago da Galileia, onde daquela parte onde estão para outra, o percurso não demoraria mais do que 2h30, 3 horas, de forma muito confortável, para atravessar, remando com o barco. Mateus no capítulo 14 diz que Jesus fica sozinho, porque a multidão foi embora. Os discípulos entraram no barco, começaram a remar, para fazer aquele percurso, 2h30, 3 horas. E Jesus sobe ao alto da montanha para orar. Mateus diz que era final da tarde. Subentende-se teologicamente que final da tarde eram 18 horas. Final da tarde. Para eles praticamente já noite, primeira vigília. Mateus, que é um judeu, não é romano, vai se utilizar de uma nomenclatura militar romana para estabelecer a carga horária dos períodos noturnos dos militares, dizendo que Jesus orou até a 4ª vigília. Ou seja, se Jesus começou a orar às 18 da tarde, ele orou das 18 às 21 horas, primeira vigília, das 21 à meia-noite, segunda vigília, da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília, e orou das 3 às 6 da manhã, quarta vigília. Então Jesus orou das 18 horas às 6 horas da manhã, e os discípulos estão remando para atravessar aquele lago no máximo em 3 horas. Jesus sai da oração, e quando os vê, os discípulos não veem Jesus, mas Jesus os vê, porque é um mistério aqui. Quando a gente ora, a gente consegue ver o que os outros não conseguem ver. É um mistério, ok? É um negócio poderoso, é diferente. Jesus os vê, que eles estão no meio do lago, esse tempo todo tentando atravessar. A maioria são pescadores, são especialistas, têm expertise, são experts, estão tentando vencer a metade da travessia, usando braço, usando força, trabalho em equipe, usando técnica, desprendimento de energia, de esforço, determinação, resiliência, mas não saem do lugar. Eles estão usando o braço e não saem do lugar. Jesus no alto da montanha está usando o joelho. E depois Jesus anda sobre as águas. Eles estão bem na frente de Jesus, algumas horas de viagem, e Jesus rapidamente os encontra andando sobre as águas. O que os discípulos não conseguiram na força do braço, Jesus está conseguindo no poder da oração, na força do joelho. Os discípulos estão bem na frente, mas Jesus os alcança rapidamente, porque a oração, ela concede da parte de Deus para a nossa vida a habilidade de recuperar o tempo perdido.
É impossível alguém viver atrasado, é impossível alguém ficar para trás, é impossível ficarmos distantes do que Deus quer. É na oração que existe ativação, velocidade, aceleração de Deus, e as coisas acontecem assim, depois da oração. Quem entendeu, diga amém. É por essa razão e tantas outras, Jesus ora, o cara ressuscita, ora, multiplica pães e peixes, ora e vence o diabo, ora e acontece isso, ora e acontece. É por causa disso que os discípulos se aproximam de Jesus, eles fazem um pedido, e não era, nos ensina a pregar, e não foi, nos ensine a pastorear, e não foi, nos ensine a construir um esboço, não foi, nos ensine sobre gestão de pessoas. Foi de tanto ver Jesus orando e realizando milagres que eles depreenderam. Calma aí, mas nós também oramos. Desde o Bar Mitzvah nós oramos. Desde os 13 anos nós oramos. Só que a gente ora e não acontece nada. Agora, quando ele ora, alguma coisa acontece. E infelizmente nós vivemos muito tempo na igreja sendo incentivados a orar. E por que eu digo infelizmente? Porque só fomos incentivados a orar. Nós não fomos instruídos sobre como orar. O que os discípulos estão dizendo, orar por orar, nós oramos. Só que orar como o Senhor ora, nós não sabemos. Nos ensina a orar. Redobre a sua atenção, porque nós vamos entrar em campo bem profético aqui e profundo e espiritual. Existem algumas coisas que eu vejo na Bíblia que elas me confrontam profundamente, e uma destas coisas que me confrontam profundamente, eu fico chocado, estarrecido, e não gosto de ler, não gosto de ver, não gosto de admitir, não gosto de perceber, é que o diabo possui profundas habilidades espirituais. Eu não gosto de ver isso. Eu não gosto. Eu não gosto de olhar para a Bíblia e perceber que ele vai tentar Adão e Eva com o que Deus disse. Não foi com o conto da carochinha. Adão e Eva foram tentados sobre o que Deus disse, porque o diabo sabe o que Deus disse. Da mesma forma ele vai tentar Jesus com o que Deus diz. Eu estou tentando dizer que se existe alguém que sabe o que Deus disse, é Ele. Se existe alguém que entende de teologia, é Ele. Se existe alguém que entende de pneumatologia, o que você pensa, é Ele. Se tem alguém que é teólogo, é Ele. A Bíblia me mostra o diabo pregando, gente. Só você ler a Bíblia que você vai ver. A Bíblia me mostra que ele tem a habilidade espiritual de crer e estremecer. Tem gente no nosso meio que nem crê e nem estremece. O diabo crê e estremece, porque ele sabe o que Deus diz. Ele sabe que aquilo que Deus diz vai se cumprir, por isso que ele crê. Por isso que estremece. Pasmem. O diabo tem poder de dar ordem a demônios e demônios saírem de corpos de pessoas e as pessoas acharem que foram libertas por Deus, quando na verdade foi a própria enganação, manipulação do diabo dando ordem aos demônios para sair e acharem que foi Deus, e na verdade... Eu estou tentando dizer que o diabo conhece a Bíblia como ninguém. O diabo prega a palavra. O diabo expulsa demônios. O diabo tem poder de realizar maravilhas. Eu já ouvi pessoas possessas na igreja falando em línguas estranhas. Já estive pregando e por orientação e bondade do Espírito Santo ter que repreender a pessoa na hora da profecia porque estava possessa e ninguém ficou perto da pessoa depois. Demônios usam pessoas para profetizar, para pregar, para expulsar eles mesmos, para manifestar maravilhas. Eu não gosto de ter que contemplar essas habilidades espirituais do diabo. Mas se existe algo no meio de tudo isso que me deixa feliz, é que conquanto ele prega, expulse demônios, realize maravilhas, manifesta o charisma, os dons,
Uma coisa, do Gênesis ao Apocalipse, o diabo não pode fazer. Ele não pode orar. E é por isso que ele não está nem aí com a minha desenvoltura, com a minha prédica, o meu vernacular expressivo. Ele não está nem aí com o meu compêndio teológico. Ele não está nem aí com a minha oratória. O diabo não está nem aí pela realização. Não, porque tudo isso ele faz. Agora, quer ver ele bater retirada? É quando ele vê um homem e mulher com boca no pó, joelho no chão, buscando a presença do Pai. Não pode. Não é o canudo que o assusta. É a unção de uma vida de comunhão com Deus. Por favor, preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. A oração, ela tem o poder de criar a nossa identidade espiritual. Pregue isso para alguém perto de você. Diga para essa pessoa que a oração tem o poder de criar a identidade espiritual. Eu não estou falando do jejum, não estou falando da adoração, não estou falando do louvor, eu estou falando que a oração tem o poder de criar a nossa identidade espiritual. Isso é tão verdade que Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, ensinou-lhes assim: comecem dizendo, ponto, Pai Nosso. A maior declaração da nossa identidade é a oração do Pai Nosso. Se você pegar a sua identidade agora, na sua identidade está o nome do seu Pai. A maioria das pessoas. Estão entendendo? Pastor, melhora para mim entender. Esmiuça isso. Se eu estou lhes dizendo que a oração nos concede identidade espiritual, e por que a oração nos concede identidade espiritual? Porque o céu, ele é movido por oração. O céu é regido por oração. O mundo espiritual, ou ele é vencido, ou somos vencidos nele, por oração ou ausência dela. Não entendi. O que é que Jesus mais fez na terra no seu ministério? De madrugada, meio-dia, à tarde, final da tarde, noite, na praça, na rua, no mar, e orava. O que é que Jesus mais fez na terra? Orava. Onde Jesus está agora? E o que ele está fazendo agora no céu? Orava na terra e ora agora no céu. Aí ele envia o Espírito Santo à terra para habitar, morar em nós, tabernacular conosco. E o que é que o Espírito Santo faz dentro de nós? Ora por nós. O que é que tem diante do trono de Deus em Apocalipse capítulo 5? São taças de ouro cheias do quê? De pregações? Cheias do quê, gente? O que é que tem diante do trono de Deus? A Bíblia começa com Adão e Eva falando com Deus, Adão e Eva conversando, Adão e Eva dialogando, Adão e Eva orando, e a Bíblia termina com a noiva e o Espírito orando, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O mundo espiritual, o céu. Por isso que quando Deus e os demônios, quando Deus, os seus anjos, e o diabo e os seus demônios olham para a terra, Deus e o diabo só distinguem um tipo de pessoa. O mundo espiritual só detecta, decodifica, distingue quem ora. Quem não ora, o céu não conhece. Quem não ora, o diabo e os demônios não conhecem. O diabo e os demônios só conhecem, só tem identidade. Vou melhorar para você. Quem não ora para Deus e para o diabo é indigente espiritual, não tem identidade. Pastor, prova isso. Eu teria a Bíblia toda para provar, mas eu vou usar 2 exemplos. Eu vou te mostrar demônios não reconhecendo e o céu reconhecendo, ok? Vamos lá?
filhos do sacerdote Seva. Se são filhos de sacerdotes, são propensos a serem sacerdotes. Entendem das oblações, entendem das liturgias, entendem de cultico, entendem de atividade cultica, entendem de tudo. Tentaram expulsar demônios na vida de um rapaz, usando o nome de quem muito orava, que era Jesus, e também de Paulo, que também imitava Jesus orando. E os demônios da boca do rapaz disseram: nós conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, vocês quem são? Porque os demônios não reconhecem quem não ora. O céu não reconhece quem não ora, pastor? Sim. Gente, tem a Bíblia toda provando isso. Eu estou usando 2 textos, porque 2 textos são suficientes para consubstanciar uma afirmação como essa. Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 21 a seguir: algumas pessoas estão tentando adentrar os portões celestiais com a carteirada. Com quem disser: o senhor sabe com quem? O senhor tá... Estão tentando entrar dizendo assim: Senhor, preguei em teu nome. E Jesus, é como se, que é uma conjectura minha, tá? É como se Jesus dissesse: ó, isso é importante para entrar. Pregou no meu nome. E fiz mais, Senhor, eu também expulsei demônios. Rapaz. E fiz mais, Senhor, profetizei. Uau. E fiz mais, Senhor, eu também realizei maravilhas. Uau. Gente, por favor, olhem para mim. Quem é que não quer em cima de um púlpito como esse alguém que prega, profetiza, expulsa demônios e realiza maravilhas? Se tem gente desse calibre e predicado, as igrejas bombam de pessoas, e as pessoas deliram, e as pessoas sonham com vontade de: deixa eu tocar nesse homem, tocar na mulher. Ai, eu toquei. E Jesus, para essas pessoas com tamanha envergadura espiritual, está lhe dizendo: quem é ele? Eu preguei, expulsei demônios, Senhor, e profetizei, e realizei maravilhas. E Jesus é como se ele estivesse dizendo: ok, mas o diabo também prega, também profetiza, também expulsa, também realiza maravilhas, e fará através do anticristo, mas não pode entrar aqui. Nenhum momento esses que estão tentando adentrar os portões celestiais disseram: eu orei. Porque é possível pregar sem orar, é possível profetizar sem orar, é possível expulsar demônios sem orar, é possível vir à igreja sem vida de oração. Agora é impossível entrar no céu. Eu preciso terminar, tem muita coisa forte aqui, gente. A oração, ela te concede RG, redenção garantida. Oração te concede CPF espiritual, comprado, purificado e filho. É isso que a oração faz. Lucas não escreve apenas esse evangelho. Ele escreve um outro livro considerado o 5º evangelho. Ele escreve Atos dos Apóstolos. E é interessante, pastor Alain, que Lucas, ele é o único escritor não judeu da Bíblia, mas é o que mais escreveu sobre a oração no ministério de Jesus. Gente, por favor, até Hollywood está se utilizando de filmes sobre oração e está explodindo. Deixa eu perguntar para vocês aqui com muito carinho: por que a menor reunião numa igreja é reunião de oração? Por que a maioria das pessoas que frequentam uma reunião de oração são os da melhor idade? Estou falando de forma generalizada, tá? Não é para vocês aqui não, como igreja de Cristo. Lucas é usado pelo Espírito Santo para dizer que no Jordão, Jesus orou, o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Lucas vai trabalhar tecendo letras entre linhas e espírito dos textos, que Jesus só teve ministério porque orava.
Como Atos e Lucas não são livros distintos, mas é um único só tratado, mas ficou assim nessa formatação teológica, mas é uma coisa só. Nessa formatação que a gente entende como subdividido, Lucas vai aplicar a mesma revelação do Espírito sobre o ministério da igreja. Ele me faz entender que Jesus só teve ministério porque orava, e que se tirasse a oração do ministério, da vida de Jesus, não teria ministério. E ele trabalha tecendo uma concha revelativa em Atos, levando a gente a entender o seguinte: a igreja não nasceu de uma pregação, a igreja não nasceu de uma coreografia, a igreja não nasceu de um cântico, a igreja não nasceu de um coral, a igreja não nasceu de uma liturgia, a igreja nasceu com quase 120 discípulos numa sala de uma casa, com boca no pó, joelho no chão, buscando a presença. Aqui a igreja nasce. Pastor, só para mim mastigar direitinho, o irmão está me dizendo que Jesus só teve ministério porque orava. Se tirar a palavra oração da vida dele, não tem ministério. Sim. E o irmão está tentando nos dizer que se tirar a palavra oração de Atos dos Apóstolos, não tem igreja? Isso. Tirou a palavra, a oração de Atos, não existe o livro. É um replay, gente. No Jordão ele começa o ministério, em Atos a igreja começa o ministério. No Jordão, começando o ministério, ele ora, o céu abre, Espírito Santo desce, e Deus fala. Em Atos a igreja orando começa o ministério, o céu abre, Espírito Santo desce. Essa é a fórmula. Esse ainda é o método. Porque está dando certo lá está dando certo o que dá certo em qualquer lugar: oração, jejum e palavra. Palavra que eu digo, prática da palavra, obediência à palavra, viver a palavra. É isso que dá certo em qualquer lugar. Porque a gente só pode plantar, só podemos regar. Crescimento não vem de fórmula, não vem de estratégia. Crescimento é Deus quem dá, na vida de quem ora, quem jejua e vive a palavra. Como é que a igreja no primeiro dia se transformou em 3.120 membros? Como é que no segundo dia já eram 8.120? Como é que em Atos 19 toda a Ásia ouviu? Porque ela crescia de casa em casa, na palavra e na oração, na palavra e na oração, na palavra e na oração. Não tem como dar errado. E é por isso que nós estamos aqui até hoje, para a glória de Deus. Eu termino. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, repitam 28. Em 27 capítulos tem alguém orando, só num capítulo não tem ninguém orando. Nos 27 capítulos tem alguém orando, tem um milagre acontecendo, é o Espírito Santo na efusão, na profusão, coisas sobrenaturais sendo manifestas. No único capítulo que não tem ninguém orando é o capítulo 5, onde uma família preferiu mentir ao invés de orar. Porque para as nossas famílias hoje aqui, só tem duas opções: ou vivemos uma vida cristã na oração, ou uma vida cristã de mentira. Só tem essas duas opções. Só tem essas duas. Ananias e Safira não oraram, mentiram. Quem vive a vida de oração não vive na prática da mentira. E quem vive na prática da mentira, na camuflagem, na fachada, não vive uma vida de oração. A gente escolhe um ou outro essa noite. Tinha um boneco feito do pó, estética, designer, baita de um Adão sem vida. Mas de repente Deus, o pneuma, o ruach, o sopro, o oxigênio. O que mais faltou na pandemia? Qualquer pessoa
independente da idade, da posição social, fariam qualquer coisa para que um ente querido, um familiar pudesse. A gente acha isso simples, mas na pandemia percebemos que era algo extraordinário. Por isso que só por isso já vale a pena você vir para a igreja e adorar muito a Deus, porque percebemos o quanto foi difícil para... Por que o oxigênio? Para o homem viver, porque não tem como viver na terra sem oxigênio. Ah, pastor, entendi, então o oxigênio era para o homem viver? Não, o oxigênio não era apenas para o homem viver, o oxigênio era para o homem viver e falar com Deus. Então na verdade Deus deu 2 oxigênios para o homem, um natural e um espiritual. O oxigênio natural para respirar e o espiritual para orar. Por isso que a oração é oxigênio. Por isso que se eu paro de respirar eu morro, e se eu paro de orar eu também morro. É possível que eu esteja ministrando aqui essa noite para famílias que estão vivendo com tubos de cilindros, ao invés de respirar a presença. É possível que eu esteja ministrando para pessoas que estão na UTI espiritual aqui essa noite, com dificuldade para viver. Imagine em plena pandemia, onde eu vi pessoas fugindo do hospital, porque não queriam ser entubadas. Elas estavam em estado crítico, mas queriam fugir, e acabaram correndo e não correr, e os enfermeiros atrás, ao voltar, já estavam mortos, porque o oxigênio foi embora. Imagine uma situação dessa, terrível. Eu estou falando isso com muito respeito, com muita dor, porque todos nós perdemos pessoas que amávamos, amigos. Falo com dor. Imagine nesse momento alguém chegar, colocar a mão na boca, no nariz e falar: ó, tchau gente, quero me matar. Nesse momento, onde muitas pessoas precisavam de oxigênio, alguém, por livre vontade, espontânea vontade de se matar. O que a gente diria de uma pessoa dessa? Então eu estou tentando lhes levar a seguinte reflexão: se o oxigênio me faz viver e a oração me dá vida espiritual, e para mim é um absurdo uma pessoa em plena pandemia, precisando de oxigênio para sobreviver, se matar, é a mesma coisa de eu dizer para a igreja de Cristo no Brasil e no mundo: por que estamos deixando de orar? Que suicídio coletivo espiritual terrível. Termino. A pessoa com uma parada cardiorrespiratória, um leigo como eu, que não entendo nada de medicina, aprendi na escola, aprendi vendo, aprendi no campo, os treinos, éramos treinados para isso. Qualquer colega nosso que passasse por um processo desse, e passava, a gente deveria imediatamente deitar a pessoa e colocar as 2 mãos sobre o seu tórax, enquanto um colocava a boca na boca e respirar, jogava ar, oxigênio, o outro comprimia. Nós percebemos com o tempo jogos pela televisão mostrando jogadores morrendo, porque os profissionais da saúde, socorristas, médicos, tinham o boca a boca, tinham a massagem cardíaca, mas não tinham o desfibrilador. O boca a boca ele consegue mascaradamente estabilizar, dependendo da situação crítica, nada faz. A massagem é a mesma coisa. Agora, se existe uma probabilidade de fato de trazer a pessoa, é o... A igreja, perdoe, muitos na igreja estão tentando reanimar o povo com boca a boca, muito blá blá blá, muito discurso, muita letra, muita teoria e pouca prática. Só falta ter a unção do Serginho Malandro e dizer:
Estamos tentando encher o povo de boca a boca. E quando não é isso, é massagem no ego. Levando o povo a entender que culto é para nós, o culto não é para Deus. Não gostei do culto essa noite. Essa igreja não é... Eu gosto de um culto... O culto não é para nós, queridos. O culto não é para nós. O culto é para Deus. Está na hora, pastor Luiz Carlos, de abrirmos a Bíblia nas nossas famílias, nas nossas casas, nossos lares, e aplicar o cardioversor da palavra. Confrontar valores, princípios. Namorado deitando com namorada, não, cardioversor. Dependendo da idade do filho, dá aqui o seu celular. Cardioversor. Só existe uma coisa que vai trazer vida para a igreja. É voltarmos a orar. Esteja em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que você não ora. Eu estou dizendo que nós precisamos orar. O Espírito Santo nunca nos fará orar por coisas que Deus não quer que a gente ore. Por isso, essa noite, convide o Espírito Santo a te ensinar a orar por pessoas certas e por coisas certas. Por favor, escute isso antes de eu encerrar. Em nome de Jesus, volte a orar em línguas. Volte a orar em línguas. Pastor, mas eu não entendo. Não é para você entender mesmo. É só para obedecer. Ore em línguas. Os anjos entendem o que você está orando. Você não. O que importa é que eles têm que entender. Volte a orar em línguas. Dirigindo, ore em línguas. Andando, ore em línguas. No culto, ore em línguas. Antes de dormir, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Deixa o Espírito de Deus tirar você do reino da carne, tirar você do reino da alma e te levar para o reino do Espírito. Deixa o Espírito de Deus levar você a orar no Espírito. É orar com a palavra e orar em línguas. Deus abençoe vocês. Pastor Luiz Carlos, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe em nome de Jesus.